Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Caro Padre Luiz, reitor do santuário, seminaristas, irmãos e irmãs, pastorais paraninfas desta noite, povo da nossa Guaratinguetá, povo de outras cidades vizinhas, devotos de Frei Galvão e todos aqueles que nos acompanham também pelos meios de comunicação. Hoje nós celebramos, como disse no início da missa, o Dia Mundial das Missões. E é muito importante que nós que participamos dessa Eucaristia tenhamos consciência de que nós somos missionários. Pelo batismo, nós todos fomos inseridos em Cristo, de modo que a vida de Cristo pulsa em nós. Já não sou eu quem vivo, disse São Paulo, é Cristo que vive em mim. Quem vive a vida de Cristo, comunica Cristo, fala de Cristo, anuncia Cristo. E isso acontece de duas formas. Primeiro, pelas nossas palavras. Nós precisamos falar de Cristo. O mundo precisa escutar o nome de Jesus. O mundo precisa ouvir a palavra de Jesus. O mundo precisa conhecer a palavra de Jesus. E nós que a conhecemos, precisamos falar dele. Mas a segunda forma é a mais importante. O mundo precisa ver o testemunho daquele que vive a vida de Jesus. Não adianta nada nós falarmos muito de Jesus se a nossa vida for noutra direção. O nosso testemunho precisa ser de Deus. Nós precisamos mostrar Deus com a nossa vida, com os nossos gestos, com a nossa atitude, com o nosso compromisso cristão. Por isso, Pai, hoje a pastoral familiar é paraninfa da missa. Por isso, Pai, você é missionário lá na sua casa. Mãe, você é missionária lá na sua casa. Filho, você é missionário lá na sua casa. Professor, você é missionário lá na sua escola. Advogado, você é missionário lá quando advoga. Cozinheiro, você é missionário quando cozinha. Cada um de nós é missionário lá onde está, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo. E aí, meu irmão e minha irmã, muitas vezes não são necessárias muitas palavras.
porque basta a vida para anunciar Jesus, basta o exemplo para anunciar Jesus, porque vão dizer assim: o que esse tem de diferente? Por que esse não esmorece diante do peso da vida? Porque como a vida é pesada. Porque esse não abre a boca para criticar, porque do mundo só saem críticas. Porque esse só não abre a boca para caluniar, para blasfemar, para falar coisas ruins, porque, meus irmãos, problemas e dificuldades todos temos. Se falar coisas ruins fosse a solução para os problemas, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo não teria mais problema. Mas quando nós abrimos nossa boca, nós só sabemos reclamar, lamuriar. Quem quer conhecer Jesus desse jeito, se aqueles que conhecem Jesus vivem cansados, vivem fatigados? Nós precisamos testemunhar Jesus que liberta, que salva, que põe para frente, que nos dá coragem para carregar a cruz. É esse Jesus que nós precisamos testemunhar. Por isso, no Dia Mundial das Missões, nós temos que rezar por aqueles que são missionários lá fora, mas nós temos que pedir também a graça de sermos missionários aqui dentro. E aí, daqui a pouco, quando eu disser assim no final da missa: ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe, às vezes tem que dizer assim: ide em paz e que o Senhor vos alcance, porque não dá tempo de acompanhar, né? A missa acaba, já tem gente no carro, né? Mas quando a gente disser assim: ide em paz e o Senhor vos acompanhe, a gente tem que lembrar assim: começa agora a minha qual missão? De levar Jesus, esse Jesus que me alimentou pela sua palavra, que me alimenta pela sua Eucaristia. Agora eu sou chamado a levá-lo, a testemunhá-lo, de modo que aqueles que encontrem-se comigo, encontrem-se com Jesus através de mim. Isso é ser missionário. Segundo ponto, a liturgia de hoje. Na liturgia de hoje nós escutamos um convite muito forte à oração. Primeira leitura: o povo de Israel estava a caminho da terra prometida, e o povo de Israel caminhou por 40 anos no deserto. Imagina só você caminhar por 40 anos. Não é fácil não, né? Às vezes você caminha 10 minutos, já está frouxo. Imagina caminhar 40 anos, né? 40 anos caminhando no deserto. E nessa caminhada pelo deserto até chegar à terra prometida, o povo de Israel, cansado, fatigado, esgotado. Quem caminha no deserto está tudo isso. De repente o povo de Israel encontra-se com o povo dos amalecitas, de Amaleque. E eles eram um povo forte, um povo guerreiro. E esse povo, os amalecitas, quiseram lutar com o povo de Israel para fazer o povo de Israel escravo. Se eles vencessem o povo de Israel tornaria-se escravo daquele povo. Respondam para mim: as forças do mundo, que são muito mais fortes do que nós, não lutam conosco todo dia para nos escravizar? Todo dia nós temos que lutar contra os vícios, todo dia nós temos que lutar. Hoje, a luta principal, sem medo de errar, a luta principal nas nossas vidas é a luta pelo sentido da vida, porque as pessoas estão se matando porque estão perdendo o sentido da vida. E começa com o bendito aparelho que eu tenho dentro do bolso. Eu gasto tanto tempo olhando para ele, mexendo nele, me comunicando com ele, que eu me esqueço de me comunicar com o mundo, com os outros, com a vida, e vou me fechando. Que luta, não é verdade? Nós estamos conectados com o mundo inteiro, mas nós estamos desconectados de nós mesmos e de Deus.
o povo de Israel encontrou-se com esse povo, ia lutar. Moisés disse assim: olha, nós não vamos perder essa luta não, eu vou rezar. E ele subiu a montanha para rezar. Quando ele subiu a montanha, Moisés, velho, cansado, fatigado, começou a rezar e elevou as mãos a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é a mesma atitude que se repete no Evangelho, quando Jesus conta para nós que uma viúva foi até um juiz que era corrupto, que era ruim, e começou a importunar aquele juiz, Em outras palavras, a oração, meu irmão e minha irmã, é uma oração de quem importuna, de quem é fiel, de quem incomoda, de quem não desiste, de quem insiste, de quem persiste. A oração não é uma oração de quem é mole, de quem reza um dia e já deixa mais. Não é a oração de quem reza agora e espera Deus atender daqui 3 minutos. Não, oração não é fazer macarrão miojo, que eu faço agora e pego depois. Não, oração é insistir, persistir, continuar, elevar as mãos para Deus e dizer assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, vem em meu socorro, Senhor, não me abandona, Senhor, eu te suplico, olha o meu coração miserável, pobre, cansado, fatigado. Senhor, olha a minha vida, eu estou tendo que lutar contra o mundo, eu estou tendo que lutar contra as forças do mal. Senhor, o mal parece mais forte do que eu. Senhor, eu já não sei o que fazer mais. Levanta as mãos e clama a Deus. Aquela viúva do Evangelho importunou aquele juiz e foi alcançada. E aí Deus disse assim: se até um injusto é capaz de fazer o bem, quanto mais Deus não nos abandonará. Ah, meu irmão, cutuca quem está do seu lado agora, olha bem no olho dele e diz assim: Deus não te abandona. Deus não te abandona, Padre. Deus não te abandona, Padre. E para mim ninguém vai dizer? Nossa, eu quero escutar de novo. Ai, que consolação para o coração. Deus não abandona você, meu irmão. Mas agora, presta atenção, na primeira leitura de hoje, Moisés levantou as mãos, mas Moisés se cansou. Às vezes, na espera por Deus, nós nos cansamos, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes Deus não se faz sentir. Às vezes você está rezando e você diz para Deus assim: Senhor, eu não estou sentindo nada. Senhor, eu não te escuto. Senhor, eu não te vejo. Senhor, eu não te percebo. Senhor, me mostra a tua face. E Deus parece que é surdo e não te ouve e não se faz sentir. Às vezes na nossa oração, meus irmãos e minhas irmãs, nós só vemos treva e escuridão, e os nossos braços se cansam, e nós temos vontade de desistir. Às vezes na nossa oração, nós estamos tão fatigados, que embora fiéis na oração, nós dizemos: não, já não aguento mais, e os braços caem. Nessa hora, aparecem 2 homens, e que levantam as mãos de Moisés e dizem assim para Moisés: não, você não está sozinho, nós estamos com você. Por isso a nossa comunidade precisa ser uma comunidade orante. Você, marido, quando a sua mulher estiver cansada, fatigada, levante os braços da sua mulher. Você, mulher, quando o seu marido estiver cansado, levante os braços da sua esposa. Você, filho, quando os seus pais estiverem cansados, levante os braços dos seus pais.
Você, comunidade, quando o padre estiver cansado, levante os braços do seu sacerdote. Sacerdotes, quando o nosso povo se cansar, levantemos os braços do nosso povo. Nós todos precisamos nos sustentar na oração. A oração precisa ser o sustento da nossa vida. O joelho tem que estar no chão. Por isso, meu irmão e minha irmã, antes de abrir a boca para falar mal dos outros, dobra o seu joelho. Antes de abrir a boca para falar mal do Papa, reza pelo Papa. Antes de abrir a boca para falar mal do bispo, reza pelo bispo. Antes de abrir a boca para falar mal do sacerdote, reza pelo sacerdote. Antes de abrir a boca para falar mal do seu irmão, reza pelo seu irmão. Sustenta o seu irmão na oração. Sustenta o seu irmão na oração. Sustenta o seu irmão na oração. E aí a segunda leitura diz assim: faça isso importuna e inoportunamente, seja fiel. As leituras de hoje dizem para nós que nós precisamos ser fiéis na oração. E termino. A oração não é simplesmente repetir fórmulas, né? Às vezes nós dizemos, vou rezar, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça. Está muito bem. Está muito bem rezar assim. É muito bom que rezemos assim, mas é maravilhoso quando nós vamos até Jesus e derramamos a Jesus o nosso coração. É maravilhoso quando nós vamos a Jesus e falamos com Ele como quem o ama e se sabe amado por Ele. É maravilhoso quando nós paramos para escutar Deus e ainda que não escutemos nada, é maravilhoso quando deixamos o silêncio de Deus agir em nós, porque confiamos de que Ele não nos abandona. Terceiro ponto, e termina a homilia. Tem que falar alguma coisa da Eucaristia, porque esse ano o tema da festa é Eucaristia, não é? Eucaristia nos une a Deus e aos irmãos, é o tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Eucaristia nos une a Deus e aos irmãos. Muito bem. Se eu venho à Eucaristia e comungo da presença real de Jesus, e aqui eu quero dizer, mesmo que você venha à Eucaristia e não possa comungar fisicamente da Eucaristia por algum impedimento que te impeça de fazê-lo, mas se nós estamos aqui participando desta mesa, a vida de Deus pulsa em nós. Eu não posso vir aqui e participar dessa mesa e não procurar viver o que esta mesa me dá. Eu não posso vir aqui e participar desta mesa e não procurar viver Jesus em mim, porque cada vez que eu comungo, eu me torno outro Cristo. Eucaristia, vida de Deus em mim. Mas eu também não posso me esquecer que o mesmo Jesus que eu comungo é o Jesus que o meu irmão comunga. Eu não comungo o dedo do pé e a senhora o coração. Eu não comungo um Jesus loiro e a senhora um Jesus moreno. Eu não comungo um Jesus crucificado e você o Jesus ressuscitado. Eu não comungo o Jesus misericordioso e você o Jesus juiz. Não, nós todos comungamos o mesmo Cristo. E por isso Cristo que habita em mim, Cristo que habita em ti, faz de você e faz de mim irmãos. Cada vez que eu destruo o meu irmão, eu estou destruindo Cristo no meu irmão. Cada vez que eu faço mal para o meu irmão, eu faço mal para Cristo no meu irmão. Por isso, meu irmão e minha irmã, lembremos, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava sem roupa e você me vestiu. Eu era prisioneiro e você foi me visitar. Eu era doente e você cuidou de mim. Eu era estrangeiro e você acolheu-me em sua casa. Porque tudo o que fazemos ao nosso irmão, fazemos ao próprio Cristo. A Eucaristia que recebemos nos une a Deus, nos une aos irmãos e faz de nós missionários, faz de nós testemunhas,
faz de nós homens e mulheres que buscam a santidade. Participar dessa Eucaristia, então, tem que nos fazer sair daqui com a consciência: sou missionário, sou orante, sou unido a Deus e aos irmãos. Que Deus nos ajude a pormos isso em prática. Amém.